Boa noite, meus amigos. Vamos começando esta live e estamos dando continuidade à nossa série Sonhos e Propósitos. Então, essa série Sonhos e Propósitos, ela veio em meu coração para incentivar vocês a também perseguirem os sonhos e propósitos, a gente dar dicas para vocês. A nossa primeira live foi com o meu irmão Alan. E foi simplesmente incrível. Alan, ele fala muitas coisas que sempre me inspiram. Ele já está aqui ouvindo isso também. E assim, até em uma conversa rápida com ele, despropositada, eu já aprendo alguma coisa. Sempre flui, sempre é assim. E na live de hoje eu tenho uma alegria de ter uma convidada super especial, que é Amanda Dourado. Nós temos assim longas conversas que sempre me inspiram, sempre me incentivam também. E hoje ela vai estar participando desta live e eu creio que vai inspirar muitos de vocês. Todos nós temos sonhos e temos propósitos, mas nós precisamos ter o diferencial, que é perseguir estes sonhos, estes propósitos, para que eles realmente se tornem realidade. Tem uma frase que eu gosto muito e assim, ela se tornou o meu lema. É uma frase de Aline Soares e eu quero deixar aqui também registrado para vocês. E a frase diz assim: não é impossível, então posso. Se posso, devo fazer por merecer. Poder fazer por merecer, eu consigo. Então você consegue. Sabe aquelas coisas que às vezes parecem tão distantes de se tornarem realidade e às vezes tão difíceis? Essas coisas elas requerem disciplina, elas requerem esforço e vocês vão conseguir sim que os seus sonhos e propósitos se tornem realidade. Há uma outra frase que eu gosto muito que diz assim: o futuro tem início no presente. Então, se você almeja por um futuro, se você deseja algo, você precisa começar no presente. Eu tenho algumas frases assim que eu anoto, tanto de Aline Soares quanto de Alan. Então, vocês podem sempre dar uma olhada na página dessas duas pessoas, eu super indico para vocês que eu anoto essas frases porque me inspiram muito. Então, o futuro ele vai ter início no presente. Você precisa começar a semear hoje para que amanhã você venha a colher. E muitas vezes as pessoas no hoje estão procrastinando, estão adiando os seus sonhos, mas nós precisamos recomeçar. É tempo de recomeçarmos. É tempo de nós alinharmos a nossa visão, ajustarmos as nossas metas. Ainda dá tempo. Então faça isso, comece a semear em prol do seu futuro. Nunca se esqueça disso, porque isso vai levar você para outros níveis. Nós precisamos sair da estagnação e ir para outros níveis. Seja na vida profissional, seja na vida como estudante, seja na sua vida como um todo, no seu lar, na sua família. Então, às vezes há coisas materiais que você deseja, você tem que semear para colher essas coisas. Há uma aspiração profissional que você deseja, você precisa semear para colher. Há a sua parte a ser feita. E essa parte, ela exige muita disciplina e muita dedicação. Então, agora, com muita alegria, eu vou chamar a psicóloga Amanda Dourado para participar da nossa live. Eu estou muito feliz. Vai ser realmente muito bom nós termos essa troca aqui, essas conversas que vão se estender para que vocês possam também crescer com a gente. Oi, Amanda! Que bom Oi, ter você aqui. Olha, eu estou realmente muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada mesmo. É também. uma honra para mim ter você aqui. Uma honra mesmo. Oi, Alan e Ana entrou. Oi, Ana. Amiga, eu também estou muito feliz. É uma honra para mim aceitar esse convite. Estou morrendo de saudade de você, viu? Eu também, eu preciso ir aí em João Pessoa, não vejo a hora.
para a gente Preciso conversar mesmo. e colocar os nossos papos em dia. João Pessoa precisa de você. Eu tô com muita saudade. Espero ir ano que vem, se Deus quiser. Venha, por Olha, favor. olha, eu quero falar um pouco para vocês sobre a Amanda. A Amanda ela é doutoranda no programa de pós-graduação na UFPB em Psicologia Social. E nós conversamos muito. Desde 2018, a nossa conversa assim, ela tem se esticado bastante, né, Amanda? E vai ser para sempre a nossa conversa, se Deus quiser. E aí a gente conversa muito. E essa live já é o primeiro fruto da nossa conversa. Aqui nós vamos compartilhar com vocês coisas que constantemente nós conversamos. E a gente quer passar isso para vocês porque nós acreditamos que temos coisas que podem fazer vocês também crescerem, aprenderem. Então, realmente é muito bom poder ter esse primeiro, não é bem o primeiro, mas primeiros frutos das nossas conversas aqui. Amém. Olha aí, tá falando que tá com saudade de você. Todo mundo tendo a alegria de te Tenho rever, né, saudade, Amanda? Fernanda. Oi. Minha cachorra Meg tá aqui, viu, Rayane, fazendo show. Minha cachorrinha já quer aparecer também. Ela é bem Mostra ela demonstrada. pra gente aí, pega aí ela no colo. Não, Olha, ela não vai querer sair. Meg é uma fofa, é muito linda. E Meg tem Instagram, viu, minha gente? Ela me segue. Eu amo demais essa Meg também, viu? Pronta, Fernanda. Pronta, vai morar na Bahia ela. Tá dando certo aqui não. Ah, não, pode não, viu? Vai ficar com a avó, porque não tá dando certo. A pessoa estudando, ela só quer brincar, né, Amanda? É desse jeito, não é fácil não, né? Não, mas é um amor. E não tem como não desapegar, viu? Não tem como. Sim, é minha companhia aqui, né? É verdade, é verdade. Então, Amanda, eu separei aqui algumas perguntas para te fazer. E vamos lá, dando início. A, a primeira pergunta é: fala pra gente um pouco sobre a tua trajetória de estudos na graduação. Tá, tudo bem. Bom, para quem não sabe, eu sou da Bahia. Então, eu cheguei aqui na Paraíba, que é onde eu estou morando há mais de 7 anos, por causa dos estudos. Eu consegui uma bolsa de estudos em psicologia, então eu vim para cá para estudar, né, para começar a graduação. E nesse primeiro momento, eu queria destacar que eu cheguei aqui muito feliz, assim, uma menina ingênua que sai do interior para a capital e com muitos sonhos, assim. Eu cheguei muito alegre, muito contente, porque eu estava realizando um sonho. Então, é muito importante isso, né? Porque o fato de eu me identificar com a psicologia fez toda a diferença no meu percurso profissional e na minha dedicação à profissão, por paixão mesmo. Então, eu queria destacar isso, né? Na psicologia tem um autor, que é Deju, que ele fala que o trabalho da gente nunca vai ser neutro em relação à saúde. Então, ou o trabalho vai cooperar com felicidade, com realização, com bem-estar, com saúde, ou o trabalho ele vai gerar adoecimento, angústias, depressões. Então, o trabalho ele nunca vai ser neutro, ele nos identifica. E a gente não pode esperar para ser feliz só no final de semana. A gente precisa fazer algo que realmente a gente goste, que a gente se identifique. Então, eu cheguei aqui para estudar psicologia e no primeiro período, no primeiro semestre, eu paguei uma disciplina que se chamava Processos Psicológicos. Nessa disciplina, eu aprendi assuntos sobre memória. E dentro dos assuntos de memória, tem um autor que marcou muito, assim, para mim, que é Ebigels, e era um psicólogo alemão que no final do século XIX, ele começou a desenvolver estudos científicos sobre retenção de memória. Ou seja, se eu aprendo um assunto agora, amanhã, quanto desse assunto eu vou lembrar? E semana que vem, quanto de assunto eu vou lembrar? E daqui a um mês, quanto desse assunto que eu estudei hoje? Então, ele traçou uma curva que ele definiu a porcentagem do esquecimento da memória. E a partir disso, ele criou estratégias de memorização para a gente não esquecer o que a gente aprende. Para a gente reforçar esse conteúdo e
continuar aprendendo, né? Então, isso marcou muito para mim e no primeiro período, assim. Então, eu já refletia, poxa, eu estou no primeiro semestre, então, o que eu aprender aqui, a tendência é isso, com 2 dias, de acordo com ele, a gente só lembra 25%. E depois é só ladeira abaixo. Então, uma das estratégias que ele colocou foi a atenção seletiva. E a atenção seletiva é guiada pela memória afetiva. Por isso que eu sempre vou destacar aqui a importância da gente escolher um curso, da gente escolher uma carreira, da gente escolher um trabalho que a gente se identifique, que a gente ame, que seja realmente nosso sonho. Não o sonho dos nossos pais, não o sonho do nosso grupo social, não o que gera status, mas o que realmente faz parte da gente. Então, assim, de modo geral, a minha graduação foi guiada, né, por esse autor que eu aprendi no primeiro período e que ele falou sobre as estratégias de memorização. Quanto mais esforço você canaliza, né, para aprender aquele assunto, mais difícil é para esquecer. Então, a partir disso, a minha graduação foi guiada por entradas em monitorias, projetos de extensões, tudo que eu poderia fazer para reforçar os conteúdos para não esquecer, porque hoje em dia a gente percebe uma geração que entra perdida, né, na graduação, assim, sem saber se é isso que querem mesmo. E isso dificulta todo o percurso. E muitas vezes a pessoa está no final do período, no final do curso, aliás, e perdido também, sem lembrar de nada, né? A gente realmente vai esquecer algumas coisas, só que a forma de armazenamento e as estratégias de EBGirls me fez refletir ao longo de toda a graduação. Tudo que eu aprendi, eu refletia. O que eu posso fazer para reforçar esse conteúdo, para fixá-lo mais tempo na memória. Então, é basicamente isso, assim, meu percurso na graduação. Muito interessante, Amanda. E assim, você falando sobre isso, eu comecei a pensar também em uma coisa, assim, no caso da minha graduação. Algo que eu sempre pensei em fazer foi ir além. Porque, assim, tem alguns conteúdos que são maravilhosamente trabalhados na graduação, outros não. Então, eu sempre pensei em ir além, então também quero deixar essa dica aqui para quem está nos assistindo. Ir além do que aquilo que é cobrado. Então, se pede para você fazer um trabalho, mas pesquisa um pouco mais, faz um pouco mais. Sempre você ir além, buscando, assim, conhecer outras temáticas. Eu acho que tudo isso enriquece a nossa vida acadêmica. Então, tem muita gente que fica limitado só naquilo que é pedido e faz apenas por obrigação. Mas algo assim que é fundamental, se você tem um sonho de ter uma vida acadêmica e também assim para a sua vida profissional como um todo, em qualquer que seja a sua área, é preciso ir além, não fazer as coisas só por obrigação. Então, entre isso, você falou de você fazer uma graduação numa área que você realmente ama, porque senão se torna realmente só obrigação. E é muito desagradável quando as coisas são assim, não é? Verdade, totalmente, Rainha. É verdade. E aí entra a outra pergunta, que é como surgiu o sonho de fazer mestrado e doutorado? Foi ainda na graduação? Como foi esse processo? Tá. Então, guiada por esse raciocínio de reforçar os assuntos na memória, como eu falei, eu comecei a entrar em projetos de extensões, em projetos de pesquisa e especialmente em monitoria. E a monitoria nos possibilita ter um contato mais próximo com a docência, porque em algumas situações a professora me dava a oportunidade de dar aula, né? E eu também marcava encontros com os alunos para fazer revisão dos assuntos. E nessa condição, né, no segundo período, ou seja, em 2013 ainda, que eu comecei a ser monitora dessa disciplina de processos psicológicos, por isso que eu ainda lembro de muita coisa dos assuntos, porque eu fui monitora por um ano, que eu queria reforçar mesmo esses conteúdos, que eu amava essa disciplina. E na condição de dar aula, Kelvin entrou aí, na condição de dar aula, eu fui me apaixonando cada vez mais por isso, né? Eu vivi o instante da felicidade que vale por si só. Quando você se descobre, eu quero isso. Eu me sinto bem fazendo isso. E quando eu pegava assuntos complexos e criava metodologia que facilitava a compreensão dos alunos, aquilo eu me apaixonava. E na própria graduação, com as minhas colegas de turma, a gente criava grupos de estudos
E eu sempre estudava antes os assuntos e às vezes eu estava dando aula e eu gostava muito. Então, assim, no primeiro momento, eu tive esse contato com a docência através da monitoria e me apaixonei. E a partir disso, eu comecei a perguntar aos professores o que que podia fazer, como é que eu fazia, qual era o caminho para me tornar professora de psicologia, porque era isso que eu queria. E aí, os professores começaram a pedir para eu olhar os editais, né, para mestrado, porque era uma oportunidade para entrar na pós-graduação e ser professora. Então, em 2013 ainda, no segundo período de psicologia, eu já estava lendo os editais para passar no mestrado e já sonhando em ser professora. E aí eu já anotava tudinho, sabe? Lá eu via que tinha que ter proficiência em inglês. Então eu já corria atrás de aprender inglês, porque era importante para poder ter a proficiência lá. Falava que era interessante ter publicações. Então eu já corria atrás de congressos para ficar publicando. E tudo que tinha lá para fazer, sabe, eu ia seguindo esses passos na intenção de chegar à docência. Só no terceiro período que eu paguei a cadeira de pesquisa. Quando eu paguei a cadeira de pesquisa, eu também me apaixonei pela pesquisa. E no quinto período, eu paguei a disciplina de psicologia organizacional do trabalho, que eu me apaixonei também, tinha muita vontade de praticar, de ser psicóloga organizacional, que era uma área que eu me identificava. E aí eu tracei os meus caminhos para chegar na docência, né, e fazer pesquisa, ter experiência de psicóloga organizacional, mas investir na pesquisa em psicologia do trabalho, né, que é o assunto do meu grupo de pesquisa hoje, a psicologia social do trabalho. Então, basicamente, esses foram os caminhos que me levaram, né? Eu me apaixonei pelo mestrado desde o segundo período, eu tinha certeza que era isso que eu queria, e eu já criei metas e estratégias para conseguir isso, para passar no mestrado, porque eu queria muito, só que eu também tinha um plano B. Se eu não passasse no mestrado, e eu ressalto a importância da gente sempre ter um plano B para tudo. Se eu não passasse, eu ia buscar mercado para atuar como psicóloga organizacional. Estagiei como psicóloga organizacional por 2 anos, fui efetivada. Então, se eu não passasse no mestrado, eu estaria feliz por estar atuando no mercado, mas só cheguei a atuar 3 meses como psicóloga mesmo efetivada, porque graças a Deus eu fui muito abençoada que eu consegui passar e entrei no mestrado já direto, assim, que isso é muito importante também, porque a gente continua no ritmo de estudo, você não dá aquela pausa nos estudos, você já segue a linha da graduação, que é muito cansativa, muito puxada. Então, eu já fui direto, né? Graças a Deus. Então, foi basicamente esse o caminho que eu tracei. Muito interessante, Amanda. É muito bom a gente fazer algo que a gente percebe que a gente nasceu para isso. E eu vejo claramente que você nasceu para isso. Você nasceu mesmo para ser uma docente. Então, aqui vocês estão vendo também, né, meus amigos? A maneira como ela fala, ela nasceu para ser uma docente. Então, assim, tem hora que eu estou fazendo alguma coisa que eu paro e penso assim, eu nasci para isso. Então, é muito bom esse sentimento. Todos vocês que estão nos assistindo e que ainda vão assistir essa live, pessoal, vocês precisam assim, fazer uma coisa que vocês nasceram para isso. Vocês têm que se sentir assim, confortável com o que vocês fazem, para que não seja um peso, uma coisa que você vai se arrastando, sobrecarregado. Não, tem que ser algo assim, leve, claro, que exige assim, disciplina, esforço, mas quando você ama, o esforço vale a pena. E também baseada na sua fala, eu aproveito para falar outra coisa que eu tinha anotado aqui, também passar essa dica para as pessoas que estão nos assistindo. Você falou sobre essa questão de intencionalidade, então você já tinha uma intenção e você buscou todos os caminhos para que se concretizasse. E então eu comecei a pensar em uma das coisas que eu tinha anotado aqui. É necessário nós sermos intencionais. Então a gente tem que traçar mesmo um objetivo ou objetivos de vida, de coisas que nós queremos, das coisas que nós almejamos para o nosso futuro. Seja passar em um concurso em tal área, ou outra coisa, estou dando aqui um exemplo. Baseado nisso, você traça pequenas metas do que você precisa fazer para alcançar esse objetivo.
Então, você falou aí que precisava da proeficiência. Então, você foi buscar isso, fazer curso. E, então, aprender mais, desenvolver mais e apresentar trabalho em congresso. E assim vai. Então, todos os objetivos que a gente traça, ele vai trazer consigo metas para que esses objetivos realmente se concretizem. E aí, todos esses objetivos juntos vão fazer com que a gente chegue onde a gente quer e deseja chegar. Mas para isso é necessário refletir. E aí eu quero dizer para todos que estão nos assistindo que ainda é tempo de fazer isso. Tanto você pensando na sua vida como um todo, quanto para este ano. Porque tem muita gente que pensa assim, já é setembro, já estou no embalo do final do ano. Então, eu vou começar a estudar mesmo, eu vou começar a fazer algo diferente quando o ano virar e começar 2021. Então, tem muita gente que pensa desse modo. E não pode ser assim. Ainda dá tempo de você parar, sentar e traçar os seus objetivos para o ano de 2020, para o ano também de 2021 e para o seu futuro. E não ficar esperando. É aquela história assim de segunda-feira. Tem gente que só começa na segunda-feira. Então, todo dia é segunda-feira, sabe? A gente tem que pensar assim, todo dia é dia de você semear, porque um dia que você deixa de semear, atrapalha todo o que você quer almejar assim no seu futuro. Então, é tempo da gente refletir sobre isso e colocar em prática. A gente quer instigar você que está nos assistindo a fazer realmente isso, porque a gente faz e tem valido a pena. E eu sei que no futuro a gente vai ver o quanto mais ainda valeu a pena. É muito interessante isso. E aí tem uma outra questão que eu quero falar também com você, é que no decorrer da sua caminhada acadêmica, você enfrentou muitos desafios. E nós, no Brasil, estamos, e no mundo, estamos enfrentando um grande desafio neste ano, que é a pandemia. Que tem feito com que muitas pessoas procrastinem, deixem seus sonhos de lado. E aí, nesse cenário atual, eu queria que você desse dicas para como nós conseguimos nos concentrar, mesmo diante de um caos que a gente vê ao nosso redor. Como você enfrentou os seus desafios ao longo da sua caminhada? Como você tem enfrentado? E fala também um pouco sobre a importância do cuidado emocional. Tá, muitas coisas. Vamos lá. Eu enfrentei, sim, muitos desafios quando eu cheguei aqui, né? Eu cheguei longe da minha família, de todo mundo. E uma coisa que eu quero destacar, o desafio, ele é inerente à vida. Sempre haverão desafios, né? Sempre existirão desafios. E nós estamos vivendo um momento que literalmente, né, abre aspas, eu que lute. Todo mundo está tendo as suas batalhas. Todo mundo está travando as suas batalhas. E nessa parte da área acadêmica, né, que é um âmbito profissional, aí eu vou trazer Deju de novo, ele fala que o sofrimento, ele está posto no trabalho. Qualquer trabalho vai existir sofrimento. Vai existir dias ruins, vai existir situações estressantes, vai existir o ônus. Só que a gente pode pegar esse sofrimento e dele emergir uma força criativa que nos desenvolve, que nos faz evoluir, que nos faz crescer para saber lidar melhor com aquilo, né? E é a experiência que a gente vai tendo. E quando, assim, e todo esse esforço, toda essa nossa mobilização para alcançar os nossos objetivos, há um encantamento aí, há uma paixão para a gente tentar alcançar. E o que eu percebo, Rayane, eu estava refletindo sobre isso, é que a gente valoriza muito o que a gente não tem, o que a gente não conquistou ainda, né? Antes de se formar, eu valorizava muito ser psicóloga. Depois, queria muito ser mestre, então valorizava muito chegar ao título de mestre. Freud tem uma frase que ele fala: quando olho para trás, os dias mais belos foram aqueles em que eu lutei. Mas aí, complementando Freud, por que a gente tem tanta dificuldade de dar beleza também ao que a gente já conquistou, ao que a gente já desfrutou? Por isso que muitas pessoas, depois que já tiveram título, já tiveram a aprovação no concurso, já tiveram
o emprego que queriam, muitas vezes perde-se o encanto, a beleza, né, daqueles dias de luta, daqueles dias que você tanto chorou, que você tanto lutou, que você tanto... Então, assim, que a gente mantenha a beleza da nossa profissão, que a gente mantenha a nossa mobilização, que a beleza também esteja no conquistado, né, no que já é nosso, no que a gente já pertence. E sobre dicas, né, diante desse cenário atual, eu tracei algumas dicasinhas aqui. A primeira dica, que para mim é essencial, é o autoconhecimento. O autoconhecimento nessa pandemia nunca foi tão importante. Assim, através do autoconhecimento, eu tenho noção das minhas características positivas e das minhas características negativas, certo? E as pessoas, elas estão enfrentando suas batalhas porque muitas vezes elas não se conhecem direito, né? E elas negam as suas fragilidades, elas resistem, então tudo isso dificulta. E no processo de aprendizagem também eu preciso do autoconhecimento. Porque, por exemplo, não existe uma receita que eu vou passar aqui, né? De como realizar seus sonhos, de como atingir o seu objetivo que vai funcionar para todas as pessoas. Porque cada pessoa tem um jeito de ser e cada pessoa tem um processo de aprendizagem diferente. No meu caso, eu sou uma pessoa hiperativa, então eu já me conheço e eu já sei que o meu processo de aprendizagem é assistindo, ouvindo e escrevendo ao mesmo tempo, porque senão a minha atenção ela vai voar e eu não vou conseguir captar aquela mensagem. Então, você precisa conhecer, né, qual é o seu processo de aprendizagem, como você aprende melhor. Então, o autoconhecimento é muito importante para a gente, é o primeiro passo para definir quais estratégias vai funcionar para você. Você vai estabelecer e você vai criar para conseguir atingir a sua rotina, porque de repente você funciona melhor com metas a curto prazo, mas tem pessoas que funcionam melhor com metas a longo prazo. Vai do jeito de ser. Então, se conheça e não ache que o que funcionou para o seu amigo vai funcionar para você. Então, se conheça, se analise, se perceba estudando para poder traçar as suas estratégias. A segunda dica que eu quero entrar, né, diante do cenário atual, é sobre o amor próprio. Se conheça e se ame, e se cuide, e se respeite, e se proteja. Para de buscar elogios, sabe? Para de querer buscar a aprovação do outro. Porque isso faz as pessoas ficarem perdidas. As pessoas perdem a sua essência, perdem a sua autenticidade, porque elas querem corresponder à expectativa do outro. E eu refleti uma frase, sabe, que para mim, bem marcante, que é: não há sonho que sobreviva de aparências. Então, se você quer realizar o seu sonho, você precisa ter a coragem de ser você. Ter a coragem de sair dessa busca por elogios, sabe? E quando a gente tem o amor, quando a gente não tem o amor próprio, uma pessoa que não tem um amor próprio, ela olha para o seu meio ao redor, ela vai olhar para as pessoas e vai se perguntar: será que essas pessoas gostam de mim? Será que eu sou aceita aqui? Será que elas estão gostando de mim? Mas quando uma pessoa tem o seu amor próprio, ela vai olhar para o seu meio e ela vai refletir: será que eu gosto dessas pessoas? Será que eu quero conviver com essas pessoas? Será que esse tipo de atitude é de alguém que eu quero ficar perto? Porque eu me amo, eu me respeito e eu me quero bem. Então, o amor próprio, ele é libertador. E ele nos revela, ele nos liberta e nos revela. Então, se você quer realizar um sonho, você precisa seguir o seu caminho, não o caminho do outro. Porque não há sonhos que sobreviva de aparências. É preciso autenticidade para sonhar. E vou entrar na terceira dica, que é muito importante também nesse caminho para a busca de sonhos, que é: seja seletivo nas suas relações. Porque durante o caminho para a busca dos seus sonhos, você vai lidar com relacionamentos, né?
E é preciso saber lidar com eles. Porque uma boa relação pode te salvar, mas uma má relação pode te destruir. Vou beber só um pouco d'água, Rayane. Minha garganta tá... Deva sim. Suas contribuições estão sendo muito significativas. Já estou fazendo anotações aqui. Quero deixar guardado. Incrível, Amanda. Muito incrível. Então, assim, eu queria destacar sobre isso, sabe? Sobre esse momento de pandemia, o que que a gente percebe? Nós estamos frágeis, nós estamos frágeis. Cada um está vivendo a sua luta, a sua própria guerra. Algumas pessoas sabem lidar melhor com a sua guerra. As pessoas que têm o autoconhecimento, que foi a minha dica. As pessoas que passaram pelo caminho tortuoso do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, a gente vê que a gente não é tão bom como a gente acha, não. Que a gente tem um defeitinho também, que não é só o outro. Que a gente tem as nossas demandas. Então, aquelas pessoas que se conhecem, elas estão tendo dificuldade também, mas não tão desestabilizadas como quem não tem o autoconhecimento, como quem não passou por esse caminho, como quem não saiu desse castelo, conto de fadas, do super-heroísmo, que eu não posso ter defeito, só o outro que pode. Se eu não aceito os meus defeitos, eu não me permito evoluir, eu não me permito crescer, eu não me permito corrigir. Então, tendo o autoconhecimento, me amando, que foi a minha segunda dica, né? Me amando, me respeitando. A partir do momento que eu me amo, que eu me respeito, eu não vou aceitar qualquer coisa. Eu quero ter a política da boa convivência, lógico, mas trazer para perto as pessoas que vão ter acesso aos seus medos, às suas inseguranças, aos seus dias ruins. Por favor, gente, sejam muito seletivos. Porque isso faz toda a diferença. Tem uma frase de Freud, eu sempre vou trazer Freud, porque minha abordagem é psicanalítica, assim, eu sou bem apaixonada pela psicanálise. Então, Freud fala, não adianta reclamar da bagunça da ventania se você está deixando a janela aberta. E essa casa é você, sabe? Você é essa casa. Então, proteja a sua casa, sabe? Não deixe qualquer pessoa ter acesso aos seus medos, às suas fragilidades. E principalmente nesse momento de pandemia, que nós estamos maus, nós estamos carentes, nós estamos fragilizados. E se alguém quiser te prejudicar e te aproximar de você sabendo as suas fragilidades, isso não vai ser bom para você. Então, tem uma frase aleatória de Alice no País das Maravilhas, que eu gosto muito, que é: o segredo, minha pequena Alice, é estar ao lado das pessoas que fazem sorrir o seu coração. Só assim você estará no verdadeiro país das maravilhas. Estejam perto de pessoas que façam sorrir o seu coração, porque isso vai protegê-los nesse caminho pelos seus objetivos, nesse caminho para atingir o que vocês querem. Então, não negligencie as relações, o que está ao seu redor. A gente tropeça, são as pequenas pedrinhas. Não é no... Às vezes a gente fala tanto em procrastinação, não pode procrastinar, mas às vezes é a pessoinha que está ali do seu lado, é alguma coisa, é um detalhe que você não percebeu por descuido. Então, preste atenção nas relações, sejam seletivos. Essa é a terceira dica sobre relação, sobre ser seletivo na relação. E a quarta dica é: não existe mágica, existe um processo. Tá? Então, Rayane, nós somos a geração da impaciência. Nós somos a geração do imediatismo. A gente quer tudo agora, quer tudo para ontem. E a gente tem muita informação. Então, a gente sabe de tudo com superficialidade, mas a gente não sabe de nada com profundidade. E nem tem paciência para parar, para querer entender se aquela informação é verdade, de onde surgiu aquilo, qual é o verdadeiro autor daquilo, quem disse o quê. Então, assim, a gente é muito guiado pelo momento, por essa cultura imediatista. E a gente não respeita as etapas, a gente não respeita as fases. Shakespeare interroga: qual ferida que cicatrizou sem que existisse um processo de cicatrização? Então, existem processos, existem etapas. Então, se você teve uma frustração hoje, não é amanhã que você vai acordar e tá tudo bem. Não é uma frase de impacto que vai mudar a sua vida. Não, existe um processo e a gente tem que respeitar esses processos. A gente precisa respeitar cada etapa que a gente for seguir. Por que que os coaches explodiram, né? Teve uma época que os coaches explodiram, porque eles chegaram com essa proposta de rapidez,
de agilidade, de conseguir resolver os seus problemas. Mas por que eles não foram eficientes? Porque os nossos problemas, Rayane, não surgiram da noite para o dia. E os nossos problemas não serão resolvidos da noite para o dia. Existe um processo e existe uma etapa. Respeitem as etapas, né? A paciência, a impaciência tem matado as pessoas. A impaciência tem formado seres humanos precipitados, impulsivos, guiados por emoções instantâneas e que falam coisas e que machucam o outro e que destroem relacionamentos por causa do nosso impulso, porque a gente não entende que existe um processo, que existe uma etapa. Então, nos seus sonhos, respeitem as etapas. Quinta e última dica agora, que é atreva-se, ouse. Amei. Né? Atreva-se, arrisque. A gente precisa ser o louco do bem mesmo, ser atrevido, ser ousado para enfrentar, para alcançar, né? A gente precisa ter ousadia. Você não vai sair do lugar sem ter essa ousadia. Erasmo fala sobre isso, sobre a importância de a gente ter um pouco de loucura também. Muita loucura é desastrosa, mas um pouco de loucura é importante para você querer sonhar grande. Porque senão você vai querer sonhar igual todo mundo, você vai querer uma vida que sua mãe quis para você, que tá tranquila, que tá conforto e que foge do perigo. Então, assim, para sonhar grande, você precisa de um pouco de loucura, para não ter medo de ser exposto, para ter coragem de fazer um concurso e saber que seu nome vai estar ali exposto para todo mundo, para ter coragem para aparecer em um vídeo. Então, você precisa ter um pouquinho de loucura, porque se você ficar só na normalidade, você não sonha grande. Então, loucure-se um pouco na busca dos sonhos de vocês. Tenha a atitude, tenha um pouco dessa falta de vergonha mesmo para alcançar, para realizar, para dar a cara de vocês. Então, são essas 5 dicas, né, que eu separei para alcançar os objetivos nesse momento de pandemia. Suas dicas foram, assim, incríveis, Amanda. São chaves, sabe? Quem estiver bem atento vai conseguir pegar essas chaves, colocar em prática. E eu só tenho a agradecer por você estar nos passando tanto conhecimento. Só gratidão mesmo, viu, Amanda? E aí tem uma outra coisa que eu quero te falar, é assim, como tem sido a sua rotina hoje? E também quais os recursos que você utiliza para se organizar? Tá. Atualmente, eu tô passando por uma mudança, né? Eu vou mudar de apartamento, então minha rotina, ela vai começar a bagunçar. Mas o que eu estava tentando fazer, né? Estabelecer metas semanais, né? Para mim, é o que funciona. Então, todo domingo à noite ou segunda de manhã, eu faço o cronograma da semana, do que eu vou estudar durante a semana. Então, eu já traço o que eu vou estudar de manhã, o que eu vou estudar à tarde, o que eu vou estudar à noite. E eu já anoto tudo que eu vou resolver naquela semana. Tal dia é reunião com o orientador, tal dia é o curso de inglês, tal dia é reunião com o grupo de pesquisa. Eu traço metas semanais e no final de semana eu mesmo me dou esse feedback do que eu consegui alcançar. E aí eu criei algumas estratégias, né, para conseguir seguir essa rotina e não entrar no ciclo vicioso da procrastinação. A primeira estratégia é tirar os ladrões da atenção, né? Que são celulares, TV, coisas que podem desviar a atenção. Então, quando eu vou estudar, primeiro eu procuro desligar os celulares. Inclusive, teve uma dica que foi você que me passou uma vez, que você disse que faz, que é você fica 1 hora estudando sem interrupção, sem ir no banheiro, sem beber água, fica só estudando focada e dá intervalos, e isso funcionou muito para mim. Então, assim, eu tiro os ladrões de atenção, porque se você está estudando e você para responder uma mensagem, para olhar a hora, para ver o jornal, para ir beber, você vai beber água, tem prato para lavar, você começa a lavar, não lembra nem que estava estudando. Então, assim, eu busquei tirar os ladrões da atenção, né? Então, eu criei estratégias para colocar tempos, prazos determinados de quantidade de hora para ficar só estudando. E aí eu me dou os intervalos. A segunda dica
é tirar também essa necessidade de fazer tudo com perfeição, né? Que é esse perfeccionismo que nos bloqueia, que faz a gente querer resolver as coisas da melhor forma, só que a gente não, a gente naquele momento a gente não tem condições de fazer da melhor forma, a gente só tem condições de fazer o básico, às vezes a gente precisa fazer só o básico, né? Melhor feito do que perfeito. E a gente precisa aceitar a nossa condição de que naquele momento não vai sair perfeito, mas vai sair alguma coisa. Então, o perfeccionismo, ele bloqueia muito e nos leva à procrastinação. Então, diminuir a cobrança, porque toda essa cobrança bloqueia as nossas ações. A terceira dica é a calma mesmo. Ter calma, não seguir a pressa, a ansiedade para resolver tudo de uma vez. Fazer as coisas aos pouquinhos. Se você se desviar do foco, que a gente vai, quando a gente começa a tentar um objetivo, nos primeiros momentos, o nosso cérebro ainda está entendendo que você quer restabelecer uma rotina. Então, os primeiros dias vão ser os mais difíceis. E você vai precisar ser mais forte nesses primeiros dias, até você vencer essa etapa, criar uma estabilidade para poder aumentar as doses de estudo. Então, no primeiro dia, vai ser devagar mesmo, nem que você de manhã você leia só uma página, à tarde leia só mais uma página e à noite leia só mais uma página. Mas respeite esse processo. E se você desviar, mas à noite eu não estudei, volte. Se desviou, mas volta. Não acho que porque se desviou, cancelo minha rotina, eu não dou conta. Não, você desviou hoje, mas aí amanhã volta, tenta de novo. Força essa rotina, força o que você propôs, porque a gente estabelece uma rotina e eu tenho dificuldade. Eu criei uma rotina, eu não consegui cumprir todos os meus objetivos semanais. Eu consegui cumprir alguns e aí eu voltava. Eu me desviava e eu voltava. E a gente vai tentando até estabelecer uma rotina. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa respeitar as etapas. Também a importância de se recompensar após cada atividade feita. É muito importante estabelecer também, colocar o prazer nisso, né? Você fez algo, aprecie aquilo, admire aquilo, né? E se recompense imediatamente, anote o seu progresso diante do que você fez. E não deixe para depois, né? Que foi algo que você falou, né? Que às vezes a gente deixa para depois. Então, assim, algo que eu tenho buscado vou fazer agora. Do jeito que eu tô, na condição que eu tô, vou tentar fazer. Então, seria mais ou menos isso. Muito interessante as suas dicas, Amanda. Muito valiosas mesmo. Eu acho muito interessante isso de planejar a rotina. Acho que é muito eficaz. Eu também faço dessa maneira. E houve um tempo, quando eu estava na graduação, que eu vivia na correria, assim, de manhã, de tarde e de noite. Então, foi muito eficaz fazer dessa maneira e eu tenho feito até hoje. Inclusive, eu também quero indicar para quem está nos assistindo que vocês usem. Pode ser no computador, tem alguns recursos para você fazer esses planejamentos, ou pode ser uma agenda, ou pode ser um planner, de modo que toda semana você consiga parar para organizar a sua semana, para que você tenha um foco nos seus objetivos, nas suas atividades de estudo e tudo mais que a gente tem de fazer, porque são muitas demandas, não é? Se a gente não tiver uma organização, fica muito difícil. Eu acho que com a organização as coisas clareiam mais. Verdade. É tudo assim, mais claro. E sobre isso que você falou, dessa dica que eu te dei, de passar uma hora, aí eu lembro que uma vez eu estava lendo uma postagem de Aline Soares e ela falou assim, só para de ter fome na hora de que você está estudando. Só para de ter fome. Porque às vezes parece que quando você senta para estudar, aí dá tanta coisa, sabe? Dá fome, dá vontade do banheiro, dá mil coisas, né? Desse jeito. Coisa. As paranoias querem aparecer, né? Tudo surge. Atrapalha tudo é mais muito. Interessante. Como é? Coisas tudo mais, mais interessantes, não é? Né? Quer mexer no celular, quer fazer outra coisa. São muitas tentações, principalmente nesse primeiro momento. Mas depois que se vence, né, Rayane, essa fase, e você consegue estabelecer uma rotina, é tão prazeroso você olhar e saber que você está seguindo aquilo, que você está conseguindo alcançar aquilo.
É muito bom, Muito. é muito melhor. E eu vejo muitas pessoas que têm dificuldades na concentração. E isso é uma coisa de insistência também. Você tem que insistir estar sentado estudando para o seu cérebro ir entendendo. E aí você vai, assim, cada dia mais se concentrando. É uma coisa assim que você começa do pouco e vai aumentando, do simples Sim. para o complexo. Não é instantâneo. Não é assim uma coisa imediata. Tem que ser assim, algo que vai fluindo, mas você vai insistindo e começando também devagar, né? Vamos ver aqui esse comentário. E a Ana, ela falou que era importante também a gente anotar no planner, né? E para nos mantermos motivadas, né? Agendar no planner, porque no final, porque a gente estava comentando sobre isso, a importância da gente visualizar, né, Raiane? Quando a gente Sim, anota, a gente verdade. consegue visualizar os nossos objetivos. E eu já estou ansiosa para o meu planner chegar, que eu fiz o pedido, né? E eu quero muito fazer isso, né? Porque você consegue ter clareza ali do que você quer, de onde você está, o que você quer alcançar, o que você já fez. Então, essa visualização motiva também. É verdade, motiva muito. Eu vou mostrar meu planner aqui pro pessoal. E aí tem outros planners também de várias outras marcas. E o meu é esse, Davi Papier. Eu acho ele super lindo. Aqui tem Acreditar, Sonhar, Conquistar. E assim, tem essas páginas para você ir anotando as coisas. E é bem interessante, porque é muito bom ter essa visualização. Por exemplo, no caso agora do próximo ano, você visualizar aquilo que você almeja fazer em 2021. E visualizar o que você precisa fazer diariamente. Aqui as páginas da semana. Então aqui você vai visualizar o que você tem que fazer semanalmente. Ajuda muito. Então tem várias linhas de plano. Eu acho que ajuda muito. Eu usava agenda. Depois eu comecei a usar planner e eu não quis mais sair do planner, sabe? Porque eu achei assim muito bom e recomendo muito. Tanto que eu recomendei para você esse planner também, não Eu foi? vou começar a usar. Recomendei para outra amiga também, assim, eu quero recomendar para todos esse planner ou de outra linha, porque vai ajudar. A gente precisa, assim, visualizar mesmo o que a gente quer fazer no decorrer de todo o ano. O ano é tão longo, não é? Dá para a gente fazer inúmeras coisas. E visualizar as nossas atividades semanais, porque às vezes nós temos, assim, obrigações, mas a gente pode ver um espaço que dá para fazer alguma coisa diferente, estudar um tema assim extras, sabe? Fazer algo diferente. Com essa visualização, você vai poder cumprir seus objetivos, mas ir além dos seus objetivos. Cumprir os seus objetivos semanais e além deles, fazer outras coisas também. E é interessante isso que Ana falou, porque realmente, quando eu coloco ok nas coisas assim que eu fiz, dá uma alegria. Só que isso é uma coisa que é construída. Não é do dia para a noite que você vai anotar um monte de coisa e vai conseguir fazer tudo. Vai sendo construído e você tem que ter dedicação, disciplina e insistência mesmo para conseguir. Sim. Mas faz diferença, porque se você tem um sonho, você tem que ter garra mesmo, fazer tudo que for necessário para a realização deste sonho. E isso começa agora. Isso começa hoje, não é? Muito bem, amiga. E falando em sonhos, eu quero te perguntar assim, o que te impulsiona a prosseguir todos os dias em busca da realização dos seus sonhos? A paixão, né, pelo que eu escolhi mesmo, a paixão e o meu compromisso com a psicologia, né, de querer buscar fazer o meu melhor a partir disso. Então, eu acho que a paixão, ela me mobiliza a correr atrás dos meus objetivos. E eu sou bem do gerúndio, de querer operacionalizar, de querer fazer, de traçar uma meta e só parar até conseguir, né? É muito importante isso para mim. Então, acho que a paixão, e por isso que eu destaquei isso no início do vídeo, de você estar apaixonado pelo que você escolheu. Verdade, Amanda, muito interessante isso. E uma outra coisa que eu anotei aqui para te falar é que você tem uma página, que é a página Psicodourado, né, o seu perfil profissional. Eu quero indicar também para todos vocês que estão nos assistindo, porque tem conteúdos assim muito incríveis, muito relevantes, que sempre nos inspiram e nos ajudam também. Como foi que nasceu esse desejo de você fazer essa página? Assim, como é que tem sido isso? Então, primeiro eu quis desvincular, né, a minha vida pessoal da minha vida profissional, porque o meu perfil pessoal
tem 400 e poucos seguidores, assim, tem pouquíssimos seguidores. E a minha, porque é uma, tipo, é algo mais privado para as pessoas que eu conheço. E diferente na minha vida profissional, eu quero divulgar o meu trabalho, eu quero alcançar mais as pessoas, eu quero que as pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, eu quis criar uma página pública, né, para compartilhar esses assuntos. E aí, no primeiro momento, o objetivo da página era só divulgar o meu trabalho, onde eu estava trabalhando, o que eu estava fazendo, os congressos que eu estava indo. Então, no primeiro momento, foi só isso. Só que com essa pandemia, né, eu trouxe uma nova roupagem para minha página, porque eu quis trazer reflexões, né? Porque tá todo mundo em casa, mais desanimado, cada um com suas angústias, e às vezes você lê uma reflexão, isso já anima o seu dia, isso já te dá alguma motivação. Então, eu quis passar estratégias, eu quis trazer um conteúdo de valor mesmo, agregar valor na vida das pessoas de alguma forma, nem que seja com uma frasezinha por dia que possa melhorar o dia da pessoa, né? Às vezes alguém leu e já... E eu tô muito feliz porque as pessoas têm me passado um feedback muito bom, que elas estão gostando, que tem ajudado. Então, vou continuar fazendo isso. Continua, mesmo quando a pandemia passar, viu? Inclusive, eu quero vídeos lá no seu perfil, tá? Tô esperando aqui já vários vídeos. E assim, eu aprendo com você constantemente através das nossas conversas no WhatsApp e aprendo muito com você também através da sua página. E eu sei que todos que têm a oportunidade de conversar com você aprendem com você. E nós estamos chegando na reta final da nossa live. E assim, eu só quero agradecer muito por você ter aceitado o convite. Você nos ensinou tanto aqui. Eu fiz várias anotações aqui. Sei que todo mundo que está assistindo, eu vou salvar a live, outras pessoas que vão assistir, elas também vão ter a oportunidade de aprender tanto e crescer tanto com tudo isso que você passou pra gente. Muita gratidão, Amanda. Amiga, eu que agradeço. É uma honra para mim. Muito obrigada mesmo. E assim, fechando essa fala, eu queria que você fechasse assim, vamos fechar essa live com alguma palavra a respeito de sonho, a respeito daquilo que vier no seu coração e no meu coração. Tá. Ai, Ana, a gente não ensaiou, então tá. Mas a frase que eu gosto e que, pra mim, é uma frase que me representa muito, é a frase de Guimarães Rosa, que ele fala: quem escolheu a busca não pode recusar a travessia. Então, se você escolher um sonho, existe um caminho. E você não pode recusar-se a lutar por ele. Eu amei essa frase. Inclusive, eu vou anotar ela. Depois eu vou, quando a live estiver salva, eu vou anotar. E eu quero fechar aqui com uma frase de Aline Soares, que diz assim: acredite no que pode acontecer, mas não ignore o que você precisa fazer para que aconteça. Então, eu acho que é bem o que a gente falou ao longo dessa live. A gente não pode ignorar o que é preciso fazer nesse processo, nesse percurso da realização dos nossos sonhos e dos nossos propósitos. Então, Amanda, foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada, viu? Que saudade, Maiane, pelo amor de Deus. Que saudade. Eu tava pensando em você vir aqui em Garanhuns, viu? Depois a gente conversa sobre isso. Me aguarde. Gente, obrigada a todo mundo que ficou até agora. Muito obrigada por todos os comentários. Só gente boa. Muito obrigada mesmo, pessoal. Tu falou o quê? Cortou um pouquinho aqui. Só os melhores, né? Só gente legal. É verdade, o pessoal participou bastante. Foi muito legal ter você nos assistindo e comentando também. Foi muito bom, muito significativo tudo isso que aconteceu nessa noite. Foi maravilhoso. Pois então, beijo, Amanda. Beijo, pessoal. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau.